Existe uma metodologia de precificação, que é o método da convergência. Vou explicar para cada um de vocês como é que funciona o método da convergência para a precificação de serviços de regularização de imóveis rurais. Tá? Lembrando que não é qualquer metodologia de precificação, é uma precificação com o objetivo de faturar mais de 15 mil por mês. Tá? Existe a maneira normal de você precificar, existe a maneira de você precificar com o objetivo de faturar mais de 15 mil por mês. A gente aqui tem o foco de faturar mais de 15 mil por mês e é essa parte que eu vou te ensinar. Como é que você precifica para faturar mais de 15 mil por mês. Para a gente precificar, pessoal, serviços de regularização de imóveis rurais, a gente precisa primeiramente, olha só, primeiro a gente precisa entender que existe um conceito das duas ofertas do combo rural. Ó, anota aí. A primeira coisa é você fazer a primeira oferta. Antes de você precificar, antes de você saber o preço que você vai cobrar, antes de você fazer o orçamento de um serviço, existe um método por trás. Por que que existe um método por trás? Porque tudo que a gente faz aqui é baseado em passo a passo. Então não adianta eu buscar uma fórmula milagrosa para você precificar, sendo que fórmula não funciona. Primeira coisa que eu quero que você anote aí. Fórmula não funciona para precificar serviço de regularização de imóveis rurais. Se você aprendeu alguma fórmula pronta para precificar um serviço de regularização de imóveis rurais, você não aprendeu a precificar da forma certa. Você não aprendeu a precificar da forma justa, você não sabe precificar de forma coerente, você não sabe precificar com linha de raciocínio de precificação, tá? O que eu vou te ensinar aqui hoje é ter coerência no seu método de pensar, nossa maneira de precificar serviço de regularização de imóveis rurais. Então, para que você tenha coerência na sua precificação, a primeira coisa que você precisa entender é que na regularização de imóveis rurais, de forma assertiva, eu preciso aplicar o conceito das duas ofertas de precificação. Tá? Então, voltando aqui para o meu slide. Então, eu primeiro faço uma oferta gratuita. E segundo, eu pego a documentação do imóvel rural e executo a etapa de análise, diagnóstico e planejamento. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, quando você vai fechar um serviço de regularização de imóveis rurais, olha só, no método do combo rural, estou falando aqui sobre método do combo rural, tá? Estou falando aqui sobre método do combo rural. No método do combo rural, você precisa fazer uma oferta gratuita, depois você pega a documentação do cliente. Como é que funciona isso, Murilo? Vou explicar com detalhes. Isso é voltado para uma metodologia para você trabalhar no mercado de regularização de imóveis rurais, que é o conceito das duas ofertas. Como é que funciona o conceito das duas ofertas? Primeiro, quando você for abordar um cliente de regularização, eu faço a primeira oferta para o cliente. Qual que é a primeira oferta? Doutor João, me manda a documentação do seu imóvel rural, porque eu vou fazer uma análise, um diagnóstico gratuito da documentação do seu imóvel rural. Vou fazer uma análise e esse relatório vai gerar um planejamento de regularização do imóvel rural. Eu não vou te cobrar nada por essa análise, por esse diagnóstico. E vou te entregar um planejamento pronto. Show! Essa é a primeira oferta. A primeira oferta que você vai fazer para o cliente é gratuita. O seu objetivo é fazer a primeira oferta, que é o quê? A oferta para você fazer uma análise gratuita da documentação do imóvel rural do seu cliente e você receber a documentação para você fazer a análise. Você vai fazer análise, você vai fazer leitura e interpretação da documentação do cliente e você vai elaborar um diagnóstico com planejamento de regularização.
Após esse planejamento, junto com o planejamento, você vai colocar o preço caso o seu cliente queira que você execute o planejamento que você entregou para ele gratuitamente. Esse método, pessoal, ele está baseado em neurociência. Então, toda vez que eu vou em São Paulo, eu vou lá no Mercadão e sempre vou provar várias frutas diferentes. Qual que é a estratégia de vendas dos caras que vendem frutas em São Paulo, no Mercadão? Eles oferecem um pedacinho da fruta para você degustar sem compromisso, sem pagar nada. Se você gostar, você fica com um desejo incontrolável de retribuir aquela gentileza que o cara fez a você. Você está num barzinho, num boteco, aí chega um jovem, um menino, vendendo um amendoim. Ele coloca um amendoim na sua mesa sem te cobrar nada. E aí você, a partir do momento que você pega aquele amendoim, você come, se você gostar do produto, você fica com vontade. É um desejo, pessoal, do sistema límbico. É um desejo emocional de retribuir aquela gentileza. Quando a gente fala de regularização de imóveis rurais, de documentação, se a gente quer fechar muito serviço, se eu quero lotar minha agenda, se eu quero fazer uma estratégia de marketing bem consolidada, o que é que eu posso fazer para o meu cliente, o que é que eu posso lidar para o meu cliente para gerar esse desejo de retribuição, para gerar esse gatilho mental da reciprocidade. A melhor maneira, a gente já testou de tudo por aqui, tá? E eu posso te garantir, a melhor maneira é o diagnóstico gratuito. Porque você não cobra nada para o seu cliente para você analisar a documentação do seu cliente. Ah, Murilo, mas meu cliente disse que já tem CCR, mas você tem ADA? Você tem ato declaratório ambiental? Você sabia que com um ato declaratório ambiental você pode ter um abatimento no que você paga do ITR? Eu já vi pessoas abater R$ 3.000 no que paga do ITR. Você está ciente da lei Você está ciente da lei da lei conjunta Receita Federal e INCRA, que obriga 100% dos imóveis rurais no Brasil a estarem regulares no CNI, a fazerem a vinculação do CCR junto ao ITR no CNI? Você sabia que quem não tem um CNI atualizado pode sofrer sanções e multas? Você sabia que o cadastro ambiental rural é obrigatório para 100% dos imóveis rurais no Brasil? Você sabia que você precisa fazer de uma avaliação no georreferenciamento de certificação, dependendo da área do seu imóvel rural, vai ser obrigatório, vai ser requisitado o georreferenciamento de certificação? Então, todas essas legislações podem ocorrer sanções e multas para o proprietário de imóvel rural. O que você está oferecendo para ele é um diagnóstico gratuito de toda análise, de toda a documentação que você vai fazer para ele. Então, é isso que você aprende do método do combo rural. É por isso que no nosso método aqui, você consegue faturar mais de 15 mil por mês, porque você consegue captar cliente. Esse método é um método que você consegue captar cliente, porque esse método é um método baseado em neurociência, em neuromarketing, em gatilho mental da reciprocidade e vários mais outros gatilhos mentais que você vai aprender no treinamento Os Segredos do Combo Rural. Então, primeiro você tem que entender o conceito das duas ofertas. Tá? Antes de você precificar o serviço, você precisa necessariamente entender o conceito das duas ofertas. Quando você entende o conceito das duas ofertas, entenda bem. A minha missão aqui é fazer com que você, que está ao vivo, fature mais de 15 mil por mês. Eu quero que você fature mais de 15 mil por mês. Eu sei que você, começando do zero, você pode faturar mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais. Eu sei que eu tenho um método. E a minha missão é, mais uma vez, eu falei isso ontem e vou repetir hoje. A minha missão é diluir todas as inseguranças que você tem e destruir todos os medos que você tem no caminho para faturar mais de 15 mil por mês. Se eu consigo diluir sua insegurança,
eu consigo que você aplique fielmente ao método. Porque tem gente que acredita em Murilo, acredita no que eu estou falando, mas não segue o método. Não adianta. Porque o método funciona. Porque o método é eficaz. Se você executa um método não executando completamente, você corre o risco de não obter o resultado. E aí, o que é que você vai fazer? Você culpa a si mesmo. Ah, o método não é para mim. Ah, eu não vou conseguir. Não é que você não vai conseguir, é que você não executou o método fielmente. Então, o que eu preciso é que você execute o método fielmente. Se você executa o método fielmente, eu aumento o seu potencial de faturar mais de 15 mil por mês. Se você faturar mais de 15 mil por mês, regularizando imóveis rurais é meu sucesso. O que eu gosto de colecionar aqui é história de sucesso, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu preciso que você entenda isso aqui. Não adianta você assistir todas as lives e você não entender isso. Você tem que entender o conceito do diagnóstico. Você tem que entender a importância do diagnóstico da documentação do imóvel rural para faturar mais de 15 mil por mês. E você precisa entender que se você está iniciando do zero, você vai necessariamente ultrapassar os resultados de pessoas que estão há 5, 10 anos nessa área. Você que está começando do zero, o método é baseado em você, tá? Então, antes de falar de precificação, eu preciso que você entenda isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, anota o que eu vou falar. Não existe precificação exata para serviços de regularização de imóveis rurais. Meu Deus do céu. Não tem fórmula pronta, pessoal. Eu sei a minha precificação. Se chega um serviço para mim de regularização, eu cobro 10 mil reais e você cobra 5 mil reais, não é que eu cobrei errado e nem que você cobrou errado. Cada um tem sua precificação. Cada um sabe da experiência que entrega para o cliente. Cada um sabe do know-how que tem em regularização de imóveis rurais. Cada um sabe do contexto que você dá para o cliente. Cada um sabe da aproximação que você tem para o cliente. Cada um sabe da sua confirmação de mercado. Cada um sabe do seu posicionamento de mercado. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que entram no método do combo rural e o cara quer saber o método para cobrar perfeitamente. Isso não existe. O que existe é pessoas que sabem o seu preço, quanto que eu cobro. E eu vou te ensinar aqui você ter coerência para saber quanto você vai cobrar. Você não pode cobrar baseado no que eu cobro. Você não pode cobrar baseado no que você viu fulaninho cobrando fazendo na sua região. Não faz isso, não é inteligente. Ah, Murilo, aqui na minha região eu vi gente cobrando 100 reais para fazer um CCR. Não importa, você vai cobrar 5 mil reais do Comburá e você vai ver que você vai fechar cliente. E o cara que cobra 100 reais, ele vai continuar cobrando 100 reais, porque ele cobra só o CCR. Você é combo rural. Você é da comunidade do combo rural. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Não existe precificação errada, exata. Tá? Eu lembro muito bem que teve um colega meu de anos que ele executa a regularização de imóveis rurais também, e eu aqui, digamos que eu sou especialista em precificação, tá? Eu faço essa parada há alguns anos. Então, ele chegou para mim e eu lembro exatamente o momento que eu recebi essa mensagem dele. E ele me questionou da seguinte forma: Murilo, eu estou trabalhando com regularização de imóveis rurais e eu estou dando orçamento para os serviços e os clientes não estão fechando. Aí ele falou assim para mim: eu acho que eu estou errando no orçamento.
Eu estou errando na precificação. Tem como você dar uma olhada no meu orçamento? Eu falei, claro. E eu vou dar uma olhada no seu orçamento, foi o que eu falei para ele. Peguei o orçamento dele e não vi erro nenhum no orçamento dele, não vi nenhum erro grosseiro. Assim, eu cobraria mais, tá? Digamos que ele cobrou 5 mil para um serviço, eu cobraria uns 7, 8 mil para aquele serviço. Mas não é um erro dele. Ele estava achando que ele estava cobrando errado. A pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você está errando no orçamento? Você acha que você está errando no preço? Mas será que você está errando no preço ou você está errando no valor do serviço? Quando eu perguntei isso para ele, se ele estava errando no preço ou ele estava errando no valor, a resposta que ele me deu foi: como assim? Qual é a diferença entre preço e valor? Justamente. Isso você aprende nas primeiras aulas no módulo de marketing do treinamento de segredos do combo rural. As pessoas não sabem a diferença entre valor e preço. Quando você não sabe a diferença entre valor e preço, você acha que você está errando no preço, mas não está, você está errando no valor. O seu cliente não enxerga valor no que você cobra, nem você está enxergando. Você precisa conseguir enxergar a diferença entre valor e preço. Assistindo o curso Treinamento Os Segredos do Combo Rural, você vai aprender a fazer isso e outras técnicas de marketing e vendas, tá? Então não adianta você saber precificar se você não sabe a diferença entre valor e preço. Ou seja, não adianta aqui eu te dar uma aula de precificação se você não sabe a diferença entre valor e preço. Tá? Então, vou te ensinar o método de precificação, mas você precisa ter ciência. Isso não é tudo, tá? Você precisa entender a diferença entre valor e preço, você precisa entender de gatilhos mentais, você precisa entender de ancoragem, você precisa entender de propósito. Tem algumas coisas dentro do módulo de marketing, do treinamento de segredos do combo rural, que você vai aprender e você vai aplicar junto com o método de precificação, tá? Então, mais uma vez, a primeira coisa que você precisa saber é o conceito das duas ofertas. Beleza? Então, aplicando o conceito das duas ofertas, o que é que eu faço? Primeira oferta que eu faço é a oferta gratuita. Lembra das duas ofertas? Faço a primeira oferta gratuita. Qual que é a primeira oferta gratuita? Doutor João, me manda a sua documentação para que eu possa analisar a sua documentação e eu vou te entregar um orçamento junto com o planejamento de regularização. Quando você recebe a documentação do cliente, você pega a documentação e você executa a etapa de análise, diagnóstico e planejamento. Você vai fazer um planejamento de regularização do imóvel rural. E aí, junto com esse planejamento, vem o orçamento, o preço, para que você execute esse planejamento de regularização que você entregou gratuitamente para o cliente, tá? Quem fizer isso aqui vai lotar a agenda. É simples, você lota a sua agenda. Você lota a sua agenda de serviço. Primeiro ponto, lotar a agenda de serviço. Segundo ponto, você vai estar faturando mais de 15 mil por mês. É simples e prático. Entra na comunidade do Comburá e executa. E me cobra se não funcionar. Me cobra. Eu tenho certeza que essa parada funciona. Recebi a documentação, eu aplico o método da convergência. Analise esse termo aqui primeiro. Método da convergência. O que quer dizer convergência? É vários caminhos que convergem para um mesmo lugar. Eu tenho o caminho 1, tenho o caminho 2, tenho o caminho 3, tenho o caminho 4, tenho o caminho 5, tenho o caminho 6. Tá? Eu preciso analisar para onde esses caminhos convergem. Esse é o método da convergência. Nada mais é de vários caminhos de precificação e eu, após fazer uma conta com todos os caminhos de precificação, eu analiso para onde que está indo a convergência. Assim que funciona o método da convergência. Eu faço vários caminhos e dentre esses caminhos eu analiso a convergência, beleza? Então eu tenho aqui
Vamos lá. Ó. Terceiro passo, eu pratico os 6 caminhos do método da convergência, tá? Então, eu tenho o caminho 1, eu faço a conta para o caminho 1. Eu tenho o caminho 2, eu faço uma conta para o caminho 2. Eu tenho o caminho 3, eu faço uma conta para o caminho 3. Eu tenho o caminho 4, eu faço uma conta para o caminho 4. Eu tenho o caminho 5, eu faço uma conta para o caminho 5. Eu tenho o caminho 6, eu faço uma conta para o caminho 6. Tá? Depois de analisar todas as contas, todos os caminhos, eu observo para onde vai minha convergência e aí eu defino quanto é o preço de regularização de imóvel, da regularização do imóvel rural. Dessa forma, eu estou fazendo uma conceituação com coerência. Tá? Assim que funciona a precificação no método da convergência do combo rural. Tá? Então, basicamente, vamos lá. Caminho 1. Caminho 1, ele está baseado aqui entre aspas, né? Raiz da área em hectare multiplicado pelo salário mínimo dividido pelo fator X. Então, vamos supor que eu tenho um imóvel de 81 hectares. Vamos aplicar isso aqui na prática. Supondo que eu tenho um imóvel de 81 hectares, tá? O X, ele sempre varia, é um fator X, que ele varia entre 1 e 2, beleza? Fator X pode ser 1, 1,25, 1,5, 1,75 e 2. Aqui é só o caminho 1, tá? Talvez aqui nesse momento comece a ficar um pouco mais complicado. Talvez nesse momento o Murilo comece a acelerar um pouquinho mais, mas não tem problema. Se você tiver dúvida, você pode perguntar e eu desacelero. Se você tiver dúvida, a gente pode marcar uma mentoria e eu faço a precificação junto com você, tá? Então eu tenho esse primeiro caminho. Esse fator X, ele vai variar justamente no que eu falei. Onde é o imóvel rural? Onde está localizado o imóvel rural? Qual é a distância entre minha base e o imóvel rural? Qual é o tipo de vegetação do imóvel rural? Quais são, como é que foi a análise de sobreposição que eu fiz perante esse imóvel rural? Tudo isso vai basear o fator X entre 1 e 2. O fator X1 é o imóvel mais difícil de executar e o fator X2 é o imóvel mais simples de executar. Quanto maior o fator X, menor a cobrança que você vai fazer. Então, aqui é dividido pelo fator X. Então, se eu tenho um imóvel de 81 hectares, raiz da área em hectare dá 9. Então, aqui, raiz da área em hectare dá 9, multiplicado pelo salário mínimo. Se a gente colocar que o salário mínimo está 1.320, eu tenho raiz da área hectare, multiplicado pelo salário mínimo, que dá R$ 11.880. Então, R$ 11.880, se eu tenho um fator X1, eu divido isso aqui por 1, dá os próprios R$ 11.880. Se eu uso o fator X2, eu tenho R$ 5.940. Então, eu tenho X 1,25, 1,5 e 1,75. Nesse caminho 1 aqui, eu não tenho um valor exato. Eu tenho um intervalo de precificação. Então, aqui, se eu vou precificar esse serviço, eu já sei que o meu preço vai ser entre 11.880 e 5.940. Tá? É o primeiro balizador que eu tenho para esse serviço de 81 hectares. O imóvel de 81 hectares, ele vai estar entre os preços de 11.880 e 5.940. De acordo com o salário mínimo 1.320, tá? Me confirmem aí se o salário mínimo é exatamente esse, tá, pessoal? Posso ter errado aqui no salário mínimo, não tenho certeza absoluta de se o valor do salário mínimo atualizado está esse aqui. Mas, de acordo com o salário mínimo de 1.320, eu vou ter esse intervalo aqui. Então, o caminho 1 me dá um intervalo. Venho para o caminho 2. O que é que o caminho 2 me diz? O caminho 2 é o georreferenciamento para o combo rural. Um serviço de georreferenciamento, ele aumenta em cerca de 65% para fazer o combo rural.
Tá? O caminho 2 ele serve muito para você aí que não é credenciado em georreferenciamento, que você quer ter um parâmetro entre o serviço completo com georreferenciamento e sem fazer o georreferenciamento. Murilo, não sou credenciado em georreferenciamento, quero ter um parâmetro. Então, um serviço de georreferenciamento ele aumenta em 65% para fazer o combo rural. Então, meu parceiro de georreferenciamento cobrou R$5.000 para fazer o gel. O combo rural completo desse serviço seria 8.250. Da mesma forma, deixa eu botar um outro exemplo que é mais simples aqui. Se é 65%, se eu tenho um parceiro que ele cobra R$10.000 para fazer o georreferenciamento, o combo rural desse serviço aqui ele vai ficar em 16.500. Ele vai ficar em 16.500, tá? O parceiro de referenciamento cobrou 10 mil, o combo rural seria 16.500. Beleza? Então, o serviço de georreferenciamento aumenta 35% para fazer o combo rural. Esse é o caminho 2. Caminho 3 é o caminho da custos, despesas e lucros. O que o caminho 3 diz? A regularização dos imóveis rurais tem uma margem de lucro de cerca de 70% a 300%. Então, se você está executando um serviço de regularização, você já sabe que você vai ter entre 70% a 300% de lucro. Então, o que é que você precisa fazer? Você vai fazer aqui, ó, primeira oferta. Você vai pegar a documentação do imóvel rural, vai fazer análise, vai fazer o diagnóstico e vai fazer o planejamento de execução do serviço. Com o planejamento, você vai ter um pouco mais detalhado isso aqui, ó, custo, despesas e lucro. Então, de acordo com o seu planejamento, você vai calcular lá todos os custos fixos, que são o quê? Poxa, o meu custo do meu escritório. Se eu trabalho em casa, Murilo, eu não tenho escritório, eu trabalho em casa, melhor ainda, você vai calcular o custo da hora do seu escritório, da sua casa, vai pegar lá a internet da sua casa, vai fazer uma divisão para você ter uma proporcionalidade de quanto que você gasta, sua luz, sua água, todos os custos fixos. Se você vai se deslocar para ir para o imóvel rural, vai ser suas despesas, tá? São as despesas variáveis. Vou precisar fazer um deslocamento, vou precisar alugar um carro, vou precisar fazer o aluguel de alguma coisa, é despesas. E aí eu coloco o meu lucro em cima, tá? Se meu custos e despesas eles somam R$3.000, um exemplo, você vai fazer o cálculo e deu R$3.000. Com lucro de 70%, isso aqui vai para 5.100. Com lucro de 300%, isso aqui vai para R$12.000. Observe que essa margem aqui, esse intervalo aqui entre 5.100 e 12.000, ele vai casar com esse aqui sempre, tá? Ó, aqui X2 deu 5.900. Aqui lucro de 70% deu 5.100. Aqui, lucro de 300% deu R$12.000. Aqui deu quanto? 11.880. Você vai ver que com esse X1 e esse X2 vai tender a bater com lucro de 70% com lucro de 300%. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho alguns anos de combo rural e eu sei que bate, tá? E se você fizer a precificação dessa maneira que eu tô falando, você vai começar, olha só, a ter um norte. Observe, o método não é uma precificação exata, não é um preço exato. Você vai ter um norte para você ter uma coerência de cobrança. É uma convergência diante de todos os caminhos, tá? Então tem o caminho 3. O caminho 4 é o cálculo a partir da sua diária de prestação de serviço, tá? De uma equipe completa. Então, normalmente, esse aqui é muito exclusivo. Vamos supor que você tenha uma diária de prestação de serviço, tá? De R$1.200. Se você fez o planejamento, se o planejamento ele possui 30 dias para a execução do serviço,
Poxa, você tem sua diária de R$ 1.200, vai ser R$ 36.000 o serviço, tá? Esse caminho 4, normalmente você tende a descartar, mas em casos específicos ele dá certo, tá? Esse cálculo dá certo. Quando você perceber que esse cálculo está aqui dentro desse intervalo, ele tende a ser um caminho interessante, o caminho 4. Então, mais uma vez, como é que funciona o método da convergência? Eu vou precificando de várias formas e eu analiso para onde que vai a convergência. Caminho 5 é o custo mínimo de serviço. Você precisa ter um preço mínimo para executar qualquer serviço. Aqui na GNSS Engenharia, combo rural, no mínimo, é R$ 3.900, tá? Então, se pintar um serviço aqui para mim, nas melhores condições, no local mais curto possível, aqui eu vou andar 40 minutos de carro para chegar no imóvel rural. O imóvel rural com 4 pontos. O imóvel rural sem obstrução de vegetação. O imóvel rural tudo perfeito, tudo simples, simples, simples. O custo mínimo é R$ 3.900. Minha equipe não trabalha por menos de R$ 3.900 para fazer qualquer tipo de serviço que contenha campo. Tá? Se não tiver campo, se for um serviço 100% remoto, se for um serviço 100% remoto, a gente passa isso para R$ 1.900, tá? Mas se for um serviço que eu preciso despontar uma equipe de campo, no mínimo é 3.900. Você precisa ter o seu preço mínimo para executar, tá? Então, vamos supor que você fez o cálculo. Cara, vai ter cálculo aqui que você vai jogar nessa conta aqui, ó, e vai dar um preço irrisório, vai dar um preço muito baixo. Se der um preço, se o X2 deu abaixo do preço mínimo, você corre para o preço mínimo, porque é o mínimo, ok? Então você corre para cá, tá? Vamos supor que o imóvel tenha 5 hectares. Se eu jogar raiz da área em hectare, qual é a raiz de 5? Cara, isso vai para muito baixo. Multiplicado pelo salário mínimo. Isso aqui vai para 2, 3, 4 mil reais. Às vezes não vale a pena. Então, ele corre para o preço mínimo. Então, você precisa ter um preço mínimo. Perdão, aqui. Você precisa ter um preço mínimo para executar o serviço, tá? Então, vamos lá, ó. 5 mil hectares. Aqui está calculado por salário mínimo 1.320. Tá? Então, 5 hectares, o serviço daria R$ 2.951. Raiz da área hectare multiplicado pelo salário mínimo dividido pelo fator X. Tá? Então, isso aqui, ele vai subir para 3.900, porque o meu mínimo é 3.900. Você precisa ter um preço mínimo. E o caminho 6 é caminho por referências. Você precisa ser coerente com os seus orçamentos. Então, as referências podem ser no mercado da sua região. O que quer dizer esse caminho 6? Poxa, você vai começar a fazer orçamento e, aos poucos, você vai ver que um orçamento que você fez vai tender a ser coerente com outro orçamento que você fez, que às vezes foi muito parecido. Tá? Então, com o tempo, no longo prazo, você vai perceber que esse caminho aqui da coerência da precificação, ele vai tender a ser natural para você de acordo com o que você tem experiência. E é o que diz o caminho 6. Você precisa estar coerente de acordo com o que você cobrou anteriormente. Poxa, se o teu imóvel de fulano é mais ou menos uma vegetação parecida, eu tenho a mesma distância, eu fiz o diagnóstico, às vezes o diagnóstico dá parecido, tem uma área parecida, o preço tem que dar parecido. Você concorda comigo? Então você vai usar referências antigas sempre para balizar seus novos orçamentos. Isso você vai começar a desenvolver de forma natural, de acordo com o que você vai se desenvolvendo na área. Tá? Ou seja, não tem uma precificação física, não tem fixa, não tem formulazinha, não tem fórmula mágica, não tem tabela de preço.
O cara que trabalha com tabela de preço é o cara que ele está sujeito à prostituição no mercado. É um cara que está sujeito à agressividade no mercado. Se você tem tabela por preço, você vai competir por preço. Se você tem tabela de preço, seu cliente vai perguntar o preço, você vai dar sua tabela e o cliente vai para o mais barato. Se você trabalhar da forma que eu estou falando aqui, seu cliente pede o preço, você vai pedir um diagnóstico para ele, vai ser de graça no primeiro momento. Então você conquista o cliente, você consegue cobrar o valor justo. E o seu cliente consegue entender o valor justo da regularização de imóveis rurais. Pessoal, isso é metodologia provada e comprovada. Não faz tabela de preço, pelo amor de Deus. Não manda o preço pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Tá? E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? Olha só, nós temos um conteúdo principal, que é a Semana do Combo Rural. Então, o que vai acontecer? Aqui na descrição desse vídeo que você acabou de assistir, eu vou deixar um link para você fazer um cadastro e assistir o nosso melhor conteúdo, que é a Semana do Combo Rural. Nós vamos mostrar o mapa completo para você faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Se você gostou desse conteúdo curto, eu tenho certeza que você vai adorar o nosso evento principal, as nossas aulas principais, as melhores aulas que a gente tem, que é a Semana do Combo Rural. Você vai aprender a faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, independente da sua formação, mesmo que você nunca tenha regularizado um imóvel rural na sua vida, tá? Link da descrição do vídeo para você assistir aí a Semana do Combo Rural, beleza?